Agora eu quero que os irmãos abram a Bíblia no livro, na Epístola aos Efésios, capítulo 5. Por isto diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Vamos ler comigo mais uma vez? Vamos lá? Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Agora vamos orar nesse momento. Vamos pedir que o Espírito Santo venha falar conosco. Pai, hoje, nessa noite de Santa Ceia, eu quero, Senhor, pedir a Ti que o Senhor venha, que através dessa palavra, falar ao nosso coração. Nós estamos aqui diante da igreja, e a Tua igreja está aqui porque carece do Teu poder, da Tua graça, da Tua unção. E que, Senhor Deus, o Senhor possa usar a nossa vida, que o Senhor venha falar ao nosso coração com profundidade nessa noite. Na autoridade do nome de Jesus, abençoa-nos nessa hora, Senhor. Amém. Esse texto é um texto que Paulo escreveu quando estava preso. Essa é uma das 4 cartas que ele escreveu na prisão. O apóstolo Paulo foi preso 2 vezes em Roma. E na primeira vez que ele foi preso, do ano 59 a 62 depois de Cristo, ele escreveu essa carta aos Efésios. E por que ele escreveu essa carta? Preste aqui atenção, porque eu tenho certeza que há uma abertura dentro dessa palavra aqui para falar com você aqui dentro hoje. Deus vai falar com você aqui dentro. E ele escreveu essa carta porque essa igreja, eles aceitaram a Jesus, mas eles adoravam uma deusa chamada Diana dos Efésios. Era uma deusa que tinha uma imagem grande. Dentro do templo dela tinha uma pedra que caiu do céu. Essas pedras que caem do céu, e em cima da pedra construíram um templo, dizendo que aquilo ali foi um sinal da deusa Diana. Essa deusa é uma deusa virgem, era filha de Apolo. E pelo fato da mãe dela, da deusa que deu à luz, a mitologia diz, ela diz que essa mãe sofreu muito na hora que ela veio à vida. Essa deusa Diana, então, ela passou a odiar o casamento. Então era chamada de deusa virgem, a deusa Diana dos Efésios. Ela tinha um templo enorme no meio da cidade de Éfeso, hoje a atual Turquia. As pessoas vinham de várias cidades para adorar essa mulher. A estátua dela era a estátua de uma mulher bonita que tinha vários seios dos 2 lados, para que ela amamentasse os seus seguidores. E as pessoas então a adoravam com orgias sexuais. Eles falavam palavras profanas e eles se relacionavam sexualmente diante da imagem, porque era uma forma que eles tinham de buscar a prosperidade. E agora o apóstolo Paulo ganha as pessoas para Jesus, e as pessoas começam a seguir a Cristo, porém eles não perderam o hábito daquelas coisas do passado. Eles continuavam falando bobagem. O capítulo 4 e o capítulo 5 da epístola de Paulo aos Efésios, você vai perceber que o apóstolo Paulo está sempre alertando aos crentes que eles precisam mudar o comportamento deles. Que ali ele fala muito da diferença dos filhos de Deus e dos filhos das trevas. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando das palavras torpes, ele está falando dos atos sexuais ilícitos nesse texto. Mas a epístola aos Efésios tem mais coisas. No começo, primeira parte da epístola, ele fala sobre a soberania de Deus, a relação de Deus conosco, e também fala da autoridade da igreja. Essa é a parte 1 dessa epístola. E depois, na parte 2, que já é essa parte aqui, ele está falando para os crentes como eles devem se comportar, como eles devem agir, e que eles devem mudar realmente de vida completamente. Eles devem passar por uma mudança radical. E muitos daqueles crentes, eles não queriam mudar. E por que eles não queriam mudar? Porque eles queriam Cristo, mas o método de viver da Diana era muito melhor. Havia um nível de liberdade muito grande. Então eles viviam na liberdade, eles faziam o que eles queriam. Sabe aqueles crentes que diz que é de Jesus, mas que faz o que bem entende? Que bate na cabeça, faz o que acha que está certo para ele. Ele fala, para mim está certo. É assim, é isso que eles faziam.
Então o apóstolo Paulo escreve essa carta, e aqui no versículo 14, ele abre uma lacuna para colocar a gente lá dentro. Ele está colocando a gente lá dentro, porque esse texto aqui, de capítulo 5, verso 14, é a parte de uma música, um hino, um cântico espiritual que existia lá. Algumas pessoas dizem que esse texto se refere a Isaías, mas não, na Bíblia você não vai achar essa passagem. É uma referência de uma música, de um hino espiritual que a igreja cantava. E uma frase dessa música era: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. E nesta Almeida Corrigida Fiel está dizendo: Cristo te esclarecerá. Então leiam comigo de novo, qual é a parte da música, da estrofe, o que dizia lá, vamos lá. Desperta. Então o apóstolo Paulo, com muita sabedoria, ele pega uma parte dessa canção e ele usa para trazer como um despertador para aquela igreja que aceitou a Cristo, mas se negava a mudar de comportamento. E agora ele traz isso para nós hoje. É um despertamento, é um chamamento, é uma convocação. Porque para as pessoas que não têm Jesus é um convite, mas para as pessoas que têm Jesus, isso aí é uma convocação. E uma coisa que eu vejo aqui é que quando veio a pandemia aqui no Brasil, teve essa pandemia, depois da pandemia eu percebi que muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Muitas pessoas deixaram de fazer o que faziam. Nunca tantos líderes de louvor, pessoas do louvor, entregaram o cargo como tem entregado esse tempo. Nunca líderes de células entregaram as suas células como tem entregado depois da pandemia, não quiseram voltar. Quantas casas tinham aberto e não quiseram voltar. A pandemia veio para trazer muitas coisas ruins para a humanidade. E de fato ela veio, ela ceifou muitas pessoas. A pandemia matou muita gente, levou muita gente. Deus permitiu que algumas pessoas fossem. Ela trouxe necessidades, empresas fecharam. Ela trouxe problemas, sequelas, que tem pessoas que têm sequelas da pandemia até hoje. E trouxe muito desânimo para a igreja. Algumas igrejas fecharam, entregaram o ponto, foram para ponto mais barato, os outros foram para as casas. Pastores pararam com a igreja, voltaram para a sua vida comum. Muita coisa aconteceu. Mas escuta o que eu tenho para falar para vocês. A pandemia pode ter feito tudo isso e pode ter abalado o coração de muita gente, mas tem uma coisa que a pandemia não fez: a pandemia não tocou em Deus. O poder continua sendo dele, a autoridade continua sendo dele, a sabedoria continua sendo dele, o milagre continua sendo dele, a igreja continua sendo dele, a história continua sendo dele, todo o poder no céu e na terra continua sendo dele. A pandemia não tocou em Deus. Pode ter tocado na igreja, pode ter tocado na sua empresa, pode ter tocado na sua fé, pode ter tocado no seu ministério, pode ter tocado na sua célula, pode ter tocado, trouxe um esfriamento, pode ter trazido, mas não tocou em Deus. E sempre que a gente passa por um processo traumático, nós como cristãos precisamos tomar decisões na nossa vida. E uma das coisas que a gente precisa fazer na nossa vida, sempre que a gente passa por uma crise, que o altar fica abalado, porque o altar de muita gente foi abalado. Muita gente deixou de ser quem era antes da pandemia. Pessoas que estavam voando baixo, pararam. E uma coisa que o cristão precisa fazer, depois que passa por uma crise, é juntar os cacos do altar, é arrumar o altar de novo, é colocar a lenha de novo, é limpar em volta do altar de novo, é santificar a vida de novo,
é consagrar a vida de novo, é chorar pelo que perdeu, é chorar pelos que morreram, é chorar pelo que partiu, é chorar pelos que foram embora, é chorar por tudo que aquele mal aconteceu. Mas já que chorou, já que limpou, já que preparou o altar, então depois que fez tudo isso, é hora de chamar o fogo de Deus de novo para o altar e para a nossa vida. Nós não podemos chorar e ficar dormindo a vida toda diante de uma crise. Porque sempre na crise, Deus levantou alguém. Sempre na crise, Deus levantou alguém, sempre. Quando os midianitas traziam crise para Israel e tomavam todos os bens de Israel, então Deus levantava Gideão. Gideão só foi levantado porque teve crise. Ezequiel foi levantado quando a nação de Israel foi levada para o cativeiro. E lá no cativeiro, lá na Babilônia, lá em Susana, capital, lá quando o povo chorava do lado dos rios Quedar, chorando porque eles estavam distantes de Jerusalém, o povo se lamentava e perguntando: até quando nós vamos ficar aqui no meio dessa crise, num lugar que não é nosso, numa cidade que não é nossa, comendo comida que não é nossa? Então aquele momento foi a hora que Deus levantou Ezequiel e disse: Ezequiel, filho do homem, capítulo 2 diz assim: levanta-te e eu falarei contigo. Em toda crise Deus levanta alguém. Deus levantou Jeremias. Joel, quando veio a crise de gafanhoto e começou a destruir toda a lavoura, e a fome tomou conta da sociedade, o povo ficou desesperado, Deus levanta um profeta chamado Joel. Então não é tempo de dormir, não é tempo de chorar, de ficar desesperado, não. É tempo de se levantar, é tempo de arrumar o altar, é tempo de chorar o que chorou, limpar as lágrimas, é tempo de cuidar da sua vida espiritual e de chamar o fogo de Deus de novo, porque o Senhor de repente está chamando você para fazer a diferença nessa terra devastada que está aí depois da pandemia. Então muita gente está esperando uma reação da igreja. Eu sei que essa igreja esse ano vai superlotar de pessoas. Você crê nisso? Eu vou falar de novo. Eu sei que esse ano essa igreja vai superlotar de pessoas. E nós vamos fazer mais um culto. Depois nós vamos achar um prédio maior e nós vamos colocar um monte de gente naquele prédio. Tudo isso vai acontecer. Eu sei que vai acontecer. Mas quando as pessoas vierem para cá, elas não querem encontrar pessoas dormindo, desmaiadas, num processo de coma profundo espiritual. Não, eles querem chegar aqui e encontrarem pessoas melhores que elas. Imagina as pessoas chegarem aqui e encontrar uma igreja dormindo, um povo desanimado. Você faz e não, o que você faz? Nada. Eu vou na igreja quando dá. Eu acho que eu estou pior do que você. Então, Deus, nesse momento de crise, é o momento que Deus quer levantar as pessoas. E nós não podemos ficar dormindo. E a Bíblia fala de muitas pessoas que dormiram. Quem foi que dormiu na Bíblia? Fala para mim. Adão dormiu? Dormiu. Quando acordou tinha uma bênção. Tinha ou não tinha? Tinha. Jonas dormiu? Jonas dormiu. Elias dormiu? Elias dormiu. Os discípulos dormiram? Dormiram. Mas eu vou falar da história rapidamente de um homem que dormiu e que não pode ser a nossa história. Está aqui no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 19, por favor. Diz assim, então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. Esse aí era Sansão.
Sansão era um homem que era muito forte. O pai dele chamava-se Manoá. A Bíblia não fala o nome da mãe dele, mas a mãe dele era estéril, ela não podia ter filhos, e de repente ela teve um filho dado por Deus, e o Senhor disse assim para Manoá: Manoá, seu filho vai ser nazireu, vai ser um homem escolhido por mim, ele vai governar a nação, ele é um homem que tem um ministério importante, ele é um escolhido, mas ele não pode tomar álcool, ele não pode beber bebida forte, ele não pode cortar os cabelos, ele não pode tocar em pessoas, em cadáveres nenhum, nem animal, nem pessoas, ele não pode se unir com pessoas de outros países. E aquele menino cresceu, e ele se tornou um grande homem, poderoso, forte, temido. Enquanto ele estava vivo no seu país, os seus inimigos temiam invadir, porque sabia que ele estava lá. Mas esse homem era um homem que ele brincava muito com Deus. E certa vez ele conheceu uma mulher chamada Dalila, e essa mulher conseguiu, segundo a Bíblia, ela conseguiu cortar os seus cabelos, que era a fonte da sua força, e aquele cabelo crescido simbolizava o pacto que ele tinha com Deus. E quando o pacto que a gente tem com Deus se corta, nossa força acaba. E como que ela conseguiu isso? Como que Dalila conseguiu destruir uma relação entre Deus e um seu ungido? Como que ela conseguiu cortar as tranças do cabelo desse homem? Ela pressionou Sansão. Repita essa frase comigo: Dalila pressionou Sansão. Essa é uma estratégia de Satanás. A pressão. Ela foi pressionando, ela foi chorando, ela foi dizendo: você não me ama. Ela falava: onde está a sua força? Ele dizia: se você me amarrar com cordas novas, então você vai tirar minha força. Aí ela amarrava, os inimigos vinham, ele se libertava. Todas as vezes ele se libertava, ela ia pressionando, e ele acabou cedendo. Chegou um certo momento, ele acabou contando o seu segredo para ela, e não só contou o segredo, mas ele dormiu com a cabeça no colo dela, e dormiu um sono tão profundo que eles cortaram as 7 tranças e ele não viu. Ele não viu. Ele foi pressionado. E essa questão da pressão é uma estratégia que Satanás usa para roubar nossa comunhão com Deus. Observa que ela foi dando uma de ingênua, de santinha, de boazinha, fazia tudo que ele queria, e você não me ama, e ele acabava cedendo e ia devagarzinho, e quando ele pensou que não, ele acabou cedendo. Satanás faz isso. Ele tenta nos convencer que nós podemos fazer isso, podemos fazer aquilo, é só um golinho, é só um pouquinho, é só uma vez. Você consegue, você é Sansão, você é forte, você sai da hora que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Na hora que você quiser sair disso, você sai. Então vai lá e tenta, não tem problema. Mas eu sou cristão, eu tenho um pacto. Mas tudo bem, mas você sai. Você é forte, você é um cara inteligente, uma mulher inteligente. E essa força enganosa foi crescendo dentro dele. Ele foi sendo pressionado. E Satanás aos poucos foi montando, foi tomando lugar. E quando ele pensou que não, ele já tinha perdido a sua comunhão com Deus. Se prepare. Se prepare. A Bíblia diz que ele estava dormindo profundamente. O diabo era tão estratégico que ele usou a fraqueza de Sansão para destruí-lo com a própria fraqueza dele. Qual que era a fraqueza dele? Mulher. Era um ungido de Deus, um consagrado de Deus, um homem cheio do poder de Deus, mas tinha fraqueza por mulher. Ele foi atrás de uma mulher dos filisteus, não podia, mas ele foi. Ele vivia com prostitutas, ele vivia nas noites. Ele é um cara que menosprezava o seu chamado. E através de uma mulher que ele conheceu, uma mulher muito bonita, muito conhecida, muito famosa, uma dama de acompanhante, aquelas mulheres tops que trabalhavam com os líderes, com os deputados e senadores daquela época. Ele usou aquela mulher, talvez uma das mais belas que existia lá. Escute, o diabo não vai tentar derrubar a gente com qualquer coisa.
sempre vai nos oferecer alguma coisa que a gente acredita que era muito grande. Ele tinha uma mente talvez assim muito pornográfica, porque aquilo derrubou ele. E eu vejo que foi uma estratégia, que ele tinha uma fraqueza, ele sabia que tinha, porque o seu pai já tinha falado lá no início, quando ele era menino, falou: olha, você não pode ficar com essa mulher, a primeira mulher dele, essa mulher é dos filisteus. Ele sabia que ele não podia, mas ele não tratou. E tem coisa na nossa vida que a gente sabe que está errado e a gente não trata. Tem coisa na nossa casa que a gente sabe que é contrário à palavra de Deus, mas a gente não trata. Tem coisas que a gente faz, que a gente sabe que está errado, que Deus condena, que a palavra condena, que o Espírito não aceita, que Jesus mandou parar, e a gente não trata. A gente conhece nossas fraquezas, mas a gente não traça. A gente não trata, a gente protela, a gente prorroga, a gente empurra para frente. A gente acha que mais para frente a gente vai cuidar, a gente vai superar mais adiante. Quando ele pensou que não, foi exatamente aquilo que ele sabia que era a fraqueza dele, e que ele não tratou, que o diabo usou para destruí-lo. Era uma fraqueza que ele tinha. Muita gente tem muitas fraquezas. Alguns a fraqueza é o dinheiro. Tem pessoas que não podem ver dinheiro. Não pode ver ninguém com dinheiro porque ele quer tomar parte daquele dinheiro. Pessoas que faz tudo pensando em dinheiro, tudo. E aí o diabo fala: ele gosta de dinheiro. Vou pôr uma isca. Eu vou botar uma nota de $100 no anzol, vou pegar ele pelo queixo. Tem outros que têm outros tipos de fraqueza, outras têm outro tipo de fraqueza. Mas não trata, sabe que tem e não trata. E Satanás conhece. E assim o diabo usou aquela mulher que era a fraqueza dele para destruí-lo, para tirá-lo da comunhão com Deus. Então Dalila fez tudo o que ele queria, todas as suas vontades. Depois que Dalila fez todas as suas vontades, ela falou assim: agora me conta o seu segredo. Ele estava cansado, ele estava exausto, e Dalila fazendo carinho na sua cabeça, ele deitado no colinho dela, todo errado, no lugar errado. Ele estava no lugar errado, na hora errada, fazendo a coisa errada, do lado da pessoa errada. Ele estava completamente fora de contexto. E Dalila fazendo carinho na cabecinha dele, acalentando ele. E às vezes nós estamos sendo ninados, ou estamos num coma induzido pela nossa vontade. Tem muita gente que está dormindo, tem muita gente que está dormindo na vida cristã, a sua vida espiritual está completamente destruída, porque ele está fazendo as suas vontades, está dormindo o sono da sua vontade, o seu querer, os seus luxos, os seus caprichos. Então, por ele gostar de fazer tanta coisa, ele deixa de fazer aquilo que é importante, ele deixa a vida espiritual dele. Quantas pessoas estão aí sofrendo, abandonaram a fé, estão desviadas? Quantas pessoas estão desigrejadas, inventando desculpas, criando situações, culpando a igreja, culpando o pastor, culpando as pessoas da igreja, quando na verdade elas estão lá porque elas estão dormindo o sono induzido pela sua própria vontade, porque não foram suficientemente capazes de suplantar uma vontade, um desejo, uma carnalidade, uma opção, e estão lá sujeitas ao pecado e culpando a igreja, mas não notam que estão dormindo um sono profundo do pecado. E ele ficou lá, dormindo aquele sono, sendo acariciado. E ele dormiu com tanta profundidade que os inimigos cortaram as 7 tranças. Ele tinha 7 tranças. É fácil cortar trança? Hein? Fala para mim, vocês que são mulheres aí, cortar uma trança é fácil? É fácil ou não? Quem já cortou trança aí? A trança, quando ela está trançada, grossa, é difícil. Imagina 7 tranças. Imagina na cabeça de uma fera.
Uma fera que com uma mãozada arrebentava uma parede dessa aqui. Imagina uma fera. Mas o sono dele era tão fundo que aquela mulher com seus inimigos cortaram as 7 tranças. E existem pessoas que estão dormindo um sono profundo e Satanás está tirando trança por trança. Um dia perde uma, outro dia perde outra, outro dia outra e outro dia outra. E ela não se dá conta que está perdendo tudo. Está perdendo os filhos para o diabo, está perdendo os bens, está perdendo o amor com a sua família, está perdendo o seu ministério, está perdendo tudo, porque está dormindo o sono induzido, o coma induzido pela sua vontade. Foi trança por trança, ele não viu. Mexiam na cabeça dele, rasparam. O texto fala raspar, olha ali. Volta lá para o texto. É isso aí, né? Chamou um homem. É fácil raspar? Pois é. Muita gente dormindo no sono e perdendo tudo. Só não perdeu a vida ainda. Mas nós vamos ver que Sansão vai perder a vida. Nós não vamos ver hoje isso, mas ele perde a vida lá na frente. E aqui, cortou as 7 tranças. Agora, como é que começou esse processo na vida dele? Ele começou a perder as tranças quando ele começou a negligenciar os sinais. As coisas começaram a acontecer, ele fingia que não via. As coisas davam errado, ele não consertava, ele não se humilhava, ele não falava, eu tenho que parar com isso, eu estou fazendo as coisas erradas. Ele simplesmente negligenciava os sinais. E quando a gente começa a negligenciar os sinais, a gente começa a preparar a nossa cama para cair. Ele era um nazireu. Ele tinha que viver separado desde o ventre da mãe dele. Ele era um nazireu. Ele não podia tocar em pessoas nem animais mortos. E ele viu um favo de mel, uma colmeia dentro do corpo de um leão. Ele toca no leão e ele pega a colmeia. Ele não estava nem aí para o ministério dele. Ele não estava nem aí para o chamado dele. Ele era profeta, mas não queria viver como profeta. Ele queria nazireu, era um nazireu, mas não queria viver como nazireu. Ele era pastor, mas não queria viver como pastor. Ele era presbítero, mas não tinha dignidade de honrar o nome de Deus como presbítero. Ele era um diácono, mas não honrava o seu ministério. Ele vivia do jeito que ele queria. Foi aí que começou. Foi desse momento que ele começou a afundar. Daí para frente a vida dele foi se arruinando. Ele começou a ser destruído. Desde o ventre da mãe, um anjo falou para a mulher, olha, você é estéril, era estéril. Eis que essa criança, o anjo disse, será nazireu do Senhor. Eu vou usá-lo. Ele tem uma missão. Ele vai julgar a minha nação, diz o Senhor. Desde o ventre. Mas ele negligenciou o ministério. Quantas pessoas têm negligenciado o seu chamado? Quantas pessoas têm um chamado desde o ventre, mas estão vivendo como uma pessoa comum? Porque uma pessoa comum não precisa cumprir regras, não precisa viver debaixo de obediências. Elas fazem o que elas bem entendem. E aqui começou tudo. Quando a gente começa a negligenciar o nosso chamado, as coisas na nossa vida começam a decair. Então ele toca no cadáver. Ele se misturava com os filisteus. Ele pegou uma mulher da Filisteia para casar com ele. Ele vivia cedendo. Ele cedia um pouco hoje, ele quebrava uma regra amanhã, ele falava uma bobagem depois da manhã, e aquilo ia acumulando para um homem que era um homem cheio do poder de Deus. Aquilo ali era terrível. Ele achava que tinha controle, e depois ele não tinha controle de nada. Ele perdeu o cabelo da sua cabeça
porque ele não respeitou a sua unção. E o pior de tudo, escute bem, ele sabia quem era Dalila. Ele sabia quem era Dalila. Ele sabia que Dalila era uma acompanhante de luxo. Ela não era uma menina de família, uma donzela de família. Ele sabia que não era. Ele sabia que ela não era uma mulher que trabalhava no comércio da cidade. Ele sabia também que não era. Ele sabia que ela era uma mulher de luxo. Ela era uma mulher que sabia seduzir um homem. Ela sabia levar o homem para uma cama. Ela sabia levar o homem lá nas nuvens, fazer todos os prazeres daquele homem. Aquela mulher devia ser uma mulher das mais caras e procuradas daquele lugar. E ele sabia. Ele sabia. Quem pega uma cobra e leva para casa, corre um risco de ser picado e morrer. Ou será que não sabe? Uma pessoa que cria uma serpente dentro de casa não sabe que aquela cobra pode morder a qualquer momento. Claro que sabe. E ele sabia. E tem muita coisa que a gente faz que a gente sabe. Nós não somos inocentes. Nós não somos inocentes diante de Deus. A Bíblia fala em Apocalipse que quando chegarmos diante de Deus, se abrirão livros. O livro da vida. O livro da vida será aberto. Nós sabemos onde exatamente está o ponto nevrálgico da nossa vida. Ele sabia o risco que ele estava passando. E a Bíblia diz que ele dormindo ali, entrou no sono, roncou profundamente. E quando ele pensou que não, que ele abriu os olhos, quem estava lá? Os seus inimigos. E a Bíblia diz aqui no texto que ele já começou a apanhar ali, ó. Rapou-lhe 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a quê? A afligi-lo. E retirou-se dele a sua força. Ela chamou o homem. O homem cortou o cabelo e já começou a bater nele. Começou a espancá-lo. Aí, crente. Aí, ungido de Deus. Satanás quer fazer isso. Satanás quer fazer isso. Satanás quer fazer isso. Acorda! Acorda, igreja! Tem um monte de gente lá fora que já esteve nesse altar aqui. Estão lá comendo alfarrobas. E não se humilham. Porque sabiam onde estavam indo. Satanás não está brincando de ser Satanás. Ele vai destruir. Ele veio matar. Ele veio roubar. E ele veio destruir. E ele vai destruir. E a Bíblia diz que ele pegou Sansão e espancou Sansão. E assim a história conta, depois o texto, nós não vamos abrir nem ler, que eles furaram os 2 olhos dele. Ele já não conseguia ver mais nada. E depois colocaram ele para fazer um trabalho de um animal. Eram os animais que rodavam a mor. A mor moía o trigo. Era uma pedra pesada e colocaram Sansão. E ele com os olhos machucados assim. O homem que foi chamado por Deus. Sabe por quê? Porque ele dormiu. Ele dormiu. O sono da incoerência. Ele dormiu o sono da incoerência. Ele sabia que ele era consagrado. Ei, o pai dele e a mãe dele eram consagrados. Ele era a sequência da história dos seus pais. Ele era um elo que os seus pais sonharam quando ele nasceu. Quando ele nasceu, o Manoá pegou Sansão e disse: olha, esse é meu filho Sansão. Ele vai ser um grande líder em Israel. Ele vai avançar. Ele vai marcar o terreno. Ele vai entrar para a história. Meu filho, esse é o meu filho. Deus me deu um filho. E ele é nazireu. Ele é profeta. Ele é líder. Ele é honrado. E aquele elo não deu valor para aquele chamado e preferiu dormir o sono da incoerência, da insensatez. E a Bíblia diz que
por causa desse sono, ele foi vazado dos seus olhos. E ele perdeu a comunhão com Deus. E agora, eu já quero entrar na reta final e quero dizer o seguinte. Agora o apóstolo Paulo resolve então da cadeia, lá de Roma, no ano 59, 60 depois de Cristo. Ele morre em 68, atravessado por uma espada. Outros dizem que foi degolado, mas em 62, ele escreve, em 59 a 60, ele escreve uma carta aos Efésios, dizendo assim, ó. Ele fala para os Efésios que estavam dormindo, ele fala assim, põe lá no livro do texto de Efésios, capítulo 5, versículo 14. Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dos mortos e Cristo te esclarecerá. E eu quero só falar desses dois pontos que eu não abordei aqui, para nós seguirmos, terminarmos essa parte, essa mensagem. Ele manda levantar dos mortos. Você já foi a um cemitério? No cemitério não tem nada acontecendo, a não ser mais pessoas sendo mortas. Lá no cemitério não acontece nada. Um ano passa o outro ano, passa 10 anos, passam 20 anos, passam 30 anos, um século, 2 séculos, 1000 anos passam. Se você for lá, não acontece nada. Não há propósito no mundo dos mortos. As pessoas que estão mortas espirituais, estão dormindo, elas não têm propósito espiritual de nada. Elas não participam de nada, elas não trabalham em nada, elas não se esforçam para nada, elas não pregam para ninguém, elas não evangelizam para ninguém, elas não compartilham nada, elas não leem nada, elas não ensaiam nada, elas não tocam nada, elas não estão nem aí, elas não sabem nem o que estão fazendo aqui, porque elas estão mortas espiritualmente. Mas o apóstolo Paulo escreve hoje e abre uma lacuna e nos coloca dentro dela e nos diz: olha, assim como diz aquela música, levanta-te tu que dorme, se ressurge dos mortos, que Cristo te iluminará. É um chamamento para nós acordarmos, sairmos dessa situação de inércia espiritual que nós estamos. Qual foi a última vez que você fez algo para Cristo? Qual foi a última vez que você enfiou a mão no seu bolso e trouxe uma oferta? Qual foi a última vez que você participou de alguma coisa e disse: não, eu estou aqui, ei, se eu estou vivo, eu quero participar, gente, eu sou da igreja, eu faço parte também. Eu quero dizer para você que Jesus não salvou você da vida que você estava. Jesus não te lavou com seu sangue, Ele não te libertou de tudo isso para você ficar no mundo dos mortos, dormindo um sono inconstante, um sono absurdo, um sono espiritual, que não foi para isso que Deus te chamou. Ele te chamou para ser alguém, fazer alguma coisa. Há um plano na sua vida, há um plano. Eu quero encerrar dizendo que quando Jonas dormiu no barco, quem que acordou Jonas? Quem despertou Jonas? Quem sabe? Quem sabe? Jonas, quando dormiu. Quem está com vergonha? Cadê os irmãos? Cadê minhas filhas? Cadê as filhas dos basílios? Cadê o povo? Cadê as turmas? Quem despertou Jonas? Foi o apóstolo Pedro? Então quem foi? Que falou: moço, ei, foi o capitão da onde? Do navio. Ué, você não respondeu. Quando Elias dormiu debaixo do zimbro, ele estava lá embaixo do zimbro, dormindo. E aí apareceu alguém para acordar ele. Quem foi que acordou ele? Foi um anjo. Foi um anjo. Quando Sansão acordou do sono que ele estava dormindo, quem foi que acordou Sansão? Foi os inimigos, Dalila. No texto de Paulo, sabe quem acorda? É Cristo. Levanta tu que dorme, porque Cristo vai mostrar para você o caminho que você deve seguir. A Bíblia fala assim, ó: levanta tu que dorme, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Você sabe qual é uma das piores coisas que existe no mundo? Uma das piores é o despertador. É ou não é? Quem gosta do despertador? Quem sabe o que é o soneca do despertador? É quando ele te acorda e você toca no soneca, ele daqui a pouco toca de novo. E não é assim? Ele é odiado. Todos os despertadores são odiados. Você sabia, Éder, que Elias,
Quando o povo de Israel estava em pecado, lá em Israel, Deus levantou Elias para ser o despertador do povo e ser o profeta perturbador da nação. Ele era chamado de perturbador de Israel, o despertador de Israel. O apóstolo Paulo está aqui usando uma metáfora para dizer para nós que Jesus está sacoleando. Tem gente, irmãos, que está dormindo, parece que está morto. Eu estou falando literalmente. Tem pessoas que têm um negócio chamado supersônia. É hipersônia. Insônia é falta de sono. Hipersônia é sono demais. Tem gente que está dormindo, você acorda. Conhece alguém assim? Ei, conhece? Você fala, acorda, fulano. Acorda. 7 horas. 7 horas. Você pega no pé, você balança o cobertor. A pessoa fica com raiva, sai, vai dormir no outro quarto. Conhece alguém assim? Pois é, Jesus hoje está chacoalhando você. Está dizendo para você: desperta, igreja. Levanta-te do meio dos mortos, porque eu vou te iluminar. Eu vou dar luz para você. Eu vou mostrar o caminho para você. Esse ano vai ser diferente. Levanta, fica vivo. Você nasceu para viver, para se levantar. Fica de pé. É isso que o Senhor está falando para nós. Levanta-te dos mortos, desperta-te e levanta-te dos mortos, porque Cristo te iluminará, Ele te resplandecerá. Pastor, minha vida está um bagaço, pastor, está dando tudo errado. Sim, está dando errado, porque a primeira coisa que você fez foi morrer espiritualmente. Mas hoje é uma noite de vitória, uma noite de restauração. Eu quero orar por você. Fica de pé mais um pouquinho.